Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui nesse vídeo, eu, Rose Gomes, no canal Feminina Gospel, trazendo um testemunho, uma mensagem, algo que venha edificar a sua vida. Hoje, como vocês viram aí no título desse vídeo, está dizendo assim: deixe o passado no passado, pois só assim você conseguirá vencer. E o que isso quer dizer? Hoje, esse vídeo, eu quero retificar o vídeo de ontem, tá? Deixei um vídeo aí no canal, quem viu esse vídeo viu, quem não viu não verá mais, pois ele está privado. Por quê? Após eu gravar esse vídeo, me trouxe ali um sentimento muito triste, eu voltei no passado, coisas que eu já tinha deixado para lá, já tinha perdoado, voltou ao meu coração, e aquilo me trouxe uma tristeza, e esse sentimento não vem de Deus. Então, à noite, quando eu fui dormir, vi novamente o vídeo, e eu sou assim, sabe? Esse canal é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O intuito do canal é que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, pessoas venham receber a graça de Deus através da palavra que sai da minha boca. Eu quero ser usada como canal de bênção, eu não quero ser usada para magoar, machucar pessoas, nada disso. Então quem faz isso é Satanás. Eu não trabalho para Satanás, eu trabalho para o meu Deus. Então aquele sentimento veio no meu coração e eu sei, não é o primeiro vídeo que eu coloco no canal, o Espírito Santo de Deus não aprova, porque tem aqui no YouTube o algoritmo, tá? Você coloca um vídeo no canal, o algoritmo vai analisar o seu vídeo e ele aprova ou desaprova. Se tiver alguma coisa que ele não gosta, ele vai indicar. E para mim, quem é o meu algoritmo é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu coloco um vídeo, vem uma paz, vem uma alegria e eu sei que ele aprovou, tá? Tá aprovado. Mas quando não, ele traz uma tristeza pro meu coração, ele faz eu sentir o que ele está sentindo. Então, Deus não se agradou. O Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração. Eu fui dormir, fiz o que eu faço toda noite, chorei na presença do Pai e fiquei com isso. Eu falei, vou privar. Privei o vídeo, depois fiquei pensando cá com os meus botões, deixei novamente público e depois quando acordei pela manhã, acordo umas 5 horas, né, para fazer meu devocional e meu coração estava fechado. Aí eu falei, Espírito Santo, já entendi, o Senhor não aprovou. Fui lá e privei esse vídeo, tá? Não vai edificar a vida de vocês, não vai edificar a vida de pessoas que possam ver e ficar até triste, porque é uma coisa passada, gente, de não sei quantos anos atrás. E que eu trago para você hoje uma mensagem, vai escutar aqui a gatinha cuidando das unhas dela, tá? Eu trago uma mensagem para você que o passado triste todo mundo tem, tá bom? Então tem coisas que nos magoam assim, nos entristece, mas o segredo disso é você continuar caminhando. Eu já disse para vocês em vídeo aqui no canal, se você ficar olhando para trás, para o passado, você não prospera, você não cresce, você não vê a sua vida mudando, tá? Então tem pessoas que optam por viver do passado. Ela fica virada para trás, olhando para o passado. E você vai ver essas pessoas chorando, choramingando, contando das tristeza da vida dela, porque ninguém ama ela, porque as pessoas fizeram isso com ela, porque ninguém ajudou ela, porque, entendeu? E isso vai trazer que benefício para a pessoa? A pessoa fica presa no passado. E eu escolhi não viver no meu passado. Quando eu passei por todo esse processo, eu sempre busquei em Deus força e falava, bora para frente, vamos continuar, vamos correr atrás. E o Senhor sempre foi comigo, entende? Então, eu estava vendo uma coisa tão linda na segunda-feira, né, com a minha filha, como eu disse para vocês, ela me chamou, no domingo eu trabalhei, então nós fomos sair, fomos para um shopping, eu ali fiquei maravilhada, alegre, né, de viver aquele momento com ela, e aí comecei, ia trazer um vídeo falando sobre isso, e comecei a pensar sobre isso, né, as coisas que eu passei. E não, gente, isso foi passado. Hoje é outro tempo, um tempo de restauração na minha vida. E aí eu quero trazer para vocês esse ensinamento. Não se apegue com o seu passado. Todo mundo tem um passado triste, tá? E tem coisas que sim, nos causaram ferida, nos causaram dor, nós somos seres humanos, tá bom? E o intuito desse canal é mostrar isso pra vocês. Eu poderia vir aqui como, é missionária Rose, sei lá, colocar um nome aí e falar só de coisas boas, só de coisas que eu vivi, só das coisas que você vai olhar pra mim e falar, nossa, mas como que ela consegue, né? É só alegria, parece que não tem tristeza, parece que não passou nenhuma dificuldade, porque eu já tive homens e mulheres de Deus que mostrava só esse lado para mim. E eu ficava me comparando pensando, eu sou diferente, né? Eu erro, eu peco, eu fico triste. E essas pessoas são tão um nível espiritual tão grande. E isso é mentira, gente. Todos nós passamos por processos de altos e baixos. A causa de nós não sermos consumidos é pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Nós recebemos as bênçãos do Senhor porque Ele é bom. Não é porque nós somos bons. Nós somos perversos, nós somos ruins. Então nós temos que procurar imitar Jesus Cristo. Procurar ser bom como Jesus e como nosso Deus é.
Não é verdade? O próprio Jesus teve certo momento ali que alguém disse: Jesus, como tu és bom. Ele disse: não, bom é o meu Pai. Até Jesus não tomou posse desse adjetivo e ele poderia tomar, pois ele era bom sim. Ele andou ali trazendo salvação, libertação, abençoando vidas, perdoando. Ele era muito bom, ele é bom. Mas ele não tirou essa grandeza do nosso Deus, né? E muitas vezes nós queremos nos colocar nesse lugar de ai, que triste, como eu sofri, e ai, como eu sou boa. Não. O fato de hoje eu ter uma vida abençoada, transformada, e eu não estou falando, as pessoas acham que bênçãos é riqueza. Gente, eu costumo dizer isso, eu sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Há pessoas que são milionárias e não têm o que eu tenho. Mas não é porque eu sou bom, é porque Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós. E eu quero deixar para você um ensinamento sobre isso. Todo mundo tem um passado triste, todo mundo passou por algumas situações que nos machucaram. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa o passado no passado, tá? Libera perdão. Inclusive, é algo que eu nunca contei aqui, mas eu cheguei, né, no pai dos meus filhos, em determinado momento, e pedi perdão para ele. Eu falei: eu quero que você me perdoa se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, né? E eu poderia dizer: não vou pedir perdão porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não, o perdão é para liberar você, entendeu? Então, nessa relação, eu errei, ele errou, não é verdade? Ele é uma pessoa boa, né? Uma pessoa de caráter, tem a vida dele hoje, encontrou uma pessoa maravilhosa que está com ele, que cuida muito bem, né? Trata muito bem os meus filhos. Então, é algo que está no passado e hoje Deus tem restaurado nossas vidas. Então, é para frente que se anda. Eu não quero ficar preso no passado. Isso foi um sentimento maligno que Satanás colocou no meu coração. Ao invés de eu me alegrar com a bênção que eu estava recebendo, eu voltei lá no passado e comecei a contar coisas que não interessam, já foi. É daqui para frente. O que eu quero trazer para você hoje? Talvez você também tenha um passado de tristeza, de derrota, alguém te machucou, alguém te magoou. Libere perdão e viva a bênção do Senhor. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir mudar a sua história. Deus muda a nossa história? Sim, muda, mas tem coisas que dependem de nós. Entende? Então Deus precisa encontrar um terreno plano, um terreno arado, um terreno que ele possa trabalhar. Muitas vezes Deus, o Espírito Santo chega, dá um terreno entulhado, cheio de pedras, um terreno que não dá para que a semente cresça. E quem tem que fazer esse trabalho nesse terreno somos nós. O que é o terreno? O nosso coração. O nosso coração tem que estar limpo. Então, às vezes nós vamos passar por alguns processos na vida que vão nos machucar, que vão nos ferir, e nós precisamos cuidar das feridas em Cristo Jesus, buscando graça, buscando força, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo liberar perdão, eu passei por essa situação, isso me magoa, isso até hoje me machuca. Então o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te direcionar. E aí você vai conseguir cicatrizar essa ferida, depois vai deixar esse terreno plano para que o Espírito Santo de Deus possa habitar e fazer com que as sementes boas cresçam nesse terreno que é o seu coração. Então eu vou deixar para vocês aqui, em Gênesis 45, José, né? José é um grande homem de Deus aí que deixou para nós um grande ensinamento. José passou por um momento muito difícil. Se comparado com o que eu já passei, comparado com o que você já passou, não é nada. Os próprios irmãos dele tirou ele do conforto do lado do pai, ao qual ele amava. Ele tinha tudo com o pai. Então um dia, os irmãos, por inveja, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo. E ali ele foi parar numa prisão. Ele viveu dias terríveis, até se cumprir aquilo que Deus havia mostrado para ele no sonho. Tudo aquilo fazia parte do processo, para que ele pudesse chegar na bênção que Deus tinha prometido para ele. Então muitas vezes nós não entendemos isso. Tudo que eu passei fez parte de um processo. Tudo isso que eu passei me fez crescer. Então, quando eu olho para frente, eu consigo ver o que Deus tem feito na minha vida. Mas quando eu olho para trás, eu começo a olhar o que me machucaram, o que me falaram, o que deixaram de fazer. Então, é uma situação que você tem que escolher o que você quer, tá bom? Eu tenho ouvido aí algumas pessoas dizendo que não importa, é uma frase que eu tomei posse também. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então eu escolho ficar no lugar de vítima, chorando, triste, porque fulano fez isso, ciclano falou aquilo, fulano deixou de fazer, um dia me fizeram aquilo, e isso traz uma dor. Observa só que eu já liberei perdão, eu já estou caminhando, minha vida já foi transformada, está em andamento, né? Cada vez mais eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero receber as bênçãos de Deus. E aí um momento só que eu virei para trás para o passado me trouxe uma dor.
porque nós temos sentimentos, não é verdade? E José também passou por um processo muito difícil. Nem se compara com o processo que eu passei, mas para trazer para nós aqui como nós precisamos nos comportar diante dessa situação. Nós temos que aprender com o que está na Bíblia, né? Com alguns testemunhos que nós vemos, às vezes, e isso temos que colocar em prática em nossas vidas. Então, José, quando Deus muda a história dele, olha só o que ele faz. Tá aqui, eu marquei para falar para vocês. Gênesis 45. José dá-se conhecer aos seus irmãos. Olha só o que José faz quando ele tem um encontro com os seus irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 2, que diz assim: Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Então não foi um choro simples. Ele deparou ali com a realidade dele. Ele deparou ali com os irmãos. Ele voltou naquele lugar onde ele estava no conforto do seu lar, junto com seu pai, ao qual eu amava, e os seus irmãos fizeram aquela atrocidade com ele. Então, naquele momento que ele está de frente com os seus irmãos, ele chorou, e chorou tão alto que a casa de Faraó toda ouviu, gente. Não foi um chorinho simples, não. É um choro de dor. Mas olha só o que ele escolhe fazer. Vamos ler. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, olha só que coisa linda, que atitude que José teve. Então, seus irmãos, quando se depararam perante José, ficaram atemorizados, porque agora estavam perante um homem de poder, estavam perante o governador do Egito. E ali se cumpria o sonho que José teve um dia, ao qual ele lhe contou. Então, naquele momento, o que teve no coração dos seus irmãos foi medo. O que vai acontecer conosco agora? Mas olha o que tinha no coração de José: perdão, graça, amor. Esse é o espírito que tem que estar dentro de nós. O Espírito de Deus é o espírito de amor, é o espírito de perdão. Então, diante dessa situação, ele abraça seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos e ele diz: vai buscar o pai, traga toda a sua família, traga tudo que vocês têm, porque vocês vão viver aqui comigo. Vocês vão viver do melhor, vocês vão comer do melhor da terra, assim como Deus tem dado a mim, e isso vai ser dividido com vocês também. Então essa é a atitude que nós devemos ter. Não é uma atitude de olhar para o passado, chorar e começar a se lamentar e voltar novamente àquela dor e de repente até querer se vingar, né, daquilo que te fizeram, ou mostrar que agora você está melhor, que agora você conseguiu a bênção do Senhor. Não, esse não é um sentimento de um verdadeiro cristão, tá? Se tem algo que eu quero fazer aqui na terra é agradar o meu Deus, é louvá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito, e eu quero transmitir aqui nesse canal algo bom, algo que venha transbordar aí no seu coração, fazendo com que você viva o melhor de Deus também. Então, se você passou por um processo difícil, te magoaram, te machucaram, que você tenha esse sentimento no seu coração. Libera perdão. Se você não está conseguindo, peça ao Senhor. Libera perdão e viva o presente e o futuro de glória, de bênçãos que Deus tem para você. Deixa o passado no passado. Pega do passado somente aquilo que foi bom. Faça com que essa situação difícil venha se tornar algo que você venha crescer. Erros que você cometeram, que você não vai mais cometer. Pessoas que te machucaram, que você vai liberar perdão para que elas vivam a vida dela em paz e para que você cresça na presença do Senhor. Para que a sua vida seja transformada, próspera, porque é isso que Deus tem para nós. Amém? Que essa mensagem entre dentro do seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça morada e você possa viver o melhor de Deus, pois é isso que Ele tem para nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.